sintaxe, né? Sintaxe. Alguns chamam de sintaxe, mas beleza. Bom, sintaxe é a área da gramática que trabalha a relação das palavras dentro de um contexto. De novo, presta atenção, trabalha a relação das palavras dentro de um contexto. Então, é por isso que aqui você vai trabalhar, primeiro, 3 conceitos básicos dentro da sintaxe, né? Que é o conceito de frase, de oração e de período. Né? A gente sabe que frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Nós temos frases nominais, frases verbais. Oração é todo enunciado linguístico que vai se estruturar em torno de um verbo. E período, nós temos o período simples e composto, ali quando tem mais de 2 orações. Beleza. Então, isso aqui é o básico dentro da sintaxe. Mas é dentro da sintaxe que você vai estudar todas aquelas nomenclaturas, orações coordenadas, orações subordinadas, os termos da oração, né? Então, você estuda aqui os termos da oração. Então, você vai estudar basicamente os termos. Quando a gente fala dos termos da oração, a gente tem os termos essenciais, os termos acessórios, os termos integrantes, olha só, integrantes, e também temos o vocativo, que não entra nenhum desses 3 termos, né? nem nos essenciais, que nós temos sujeito e predicado, os acessórios e os integrantes. Então, basicamente, na sintaxe, você vai começar estudando por aí. Depois você vai aprofundar em tudo aquilo que a gente já sabe, né? Dentro da sintaxe. Você vai estudar os tipos de orações, né? Orações. Então, lembra que vocês têm que estudar as orações coordenadas e as orações subordinadas. Subordinadas. Aí é claro que a gente tem toda a sua classificação. Nas coordenadas temos as assindéticas, quando não tem conexão, e as sindéticas, quando tem sindetismo, quando tem conectivo. Nas subordinadas, nós vamos estudar as orações adverbiais, as orações substantivas e as orações adjetivas, né? É na sintaxe também que você estuda concordância, ou seja, sintaxe de concordância, sintaxe de regência. Por quê? Essa área da gramática, quando a gente fala em sintaxe, está falando aí da relação entre as palavras. É isso que você estuda na sintaxe. E o que é a sintaxe? A sintaxe é um dos ramos, tá? Ramos de estudo, um dos ramos de estudo da língua. Um deles, tá? É um ramo. Porque, veja bem, toda língua possui vários ramos de estudo, várias formas de você perceber. Existe sintaxe do português, sintaxe do inglês, sintaxe do alemão, sintaxe do espanhol e daí para frente, certo? O que é que nós estudamos nesse ramo? Qual é a preocupação de quem estuda sintaxe? A preocupação é com a função dos elementos. Função dos elementos. Então, quando você estiver estudando sintaxe, diferente da morfologia, que você tem que saber se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um pronome, se é um numeral, aqui você ouve outras coisas. Aqui você ouve falar de oração, de período e de termos da oração, que basicamente é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente quer saber, tá? Quando nós estamos falando desses elementos, nós estamos falando dos chamados termos da oração. Tá? É isso aqui que a gente vai estudar na sintaxe. Lembrando que, quando você pensa nessa matéria, existem 3 tipos de termos da oração. 3 tipos, tá? Você divide assim, ó, os chamados termos essenciais, aí depois nós temos os chamados termos integrantes e depois nós temos os termos acessórios. Essa aqui é a distinção terminológica, né? A distinção entre os 3 termos. Então, quando você estiver ouvindo falar de termos essenciais, você vai falar de 2 coisas: sujeito e predicado. Ou seja, a primeira coisa que você estuda em sintaxe ou análise sintática é sujeito e predicado. A segunda coisa
Vem para os termos integrantes. Você vai estudar aqui os chamados complementos verbais, daqui objeto direto, objeto indireto. Você vai estudar o complemento nominal. Depois vai estudar o chamado agente da passiva. E por fim, você vai estudar aqui o predicativo do sujeito, certo? Esses são os termos integrantes da oração. E, por fim, os termos acessórios. Quem são os termos acessórios? Você tem lá o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, nós temos o aposto, depois do aposto vem o vocativo, e depois do vocativo nós temos o predicativo do objeto. Ou seja, quando você ouve falar em sintaxe, você tem a sintaxe da oração e é isso aqui que você vai estudar. Olha só, esse aqui são as classificações sintáticas. Olha só, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo, agente da passiva, aposto, vocativo, tá? São esses. O primeiro camarada que a gente vai estudar, gente, é o sujeito, tá? É o sujeito. A grande questão do sujeito, a grande pergunta que a gente deve fazer para analisar o sujeito é quem? Tá bom? É a grande pergunta. Presta atenção. Se eu falaram na sessão todos os oradores escritos. Porque a banca, olha só, galera, a banca não vai falar isso para você assim, aqui, não vai falar isso para você, ó, João foi à feira. Tá? A banca não quer que você analise esse tipo de questão aqui não, tá? Esquece isso. A banca vai tentar complicar a sua vida. Então, o que acontece? Acho que eu vou usar a caneta preta aqui, que vai ficar melhor. Então, o que acontece? Presta atenção. Falaram na sessão todos os oradores escritos. Então, vamos descobrir o sujeito aqui desse camarada. Tá? O sujeito, o conceito sujeito é o cara que pratica ação, tá? Em regra, o cara que pratica ação verbal, tá bom? Em regra. Então, presta atenção. Falaram na sessão todos os oradores escritos. Quando a gente quer descobrir quem é o sujeito, a gente vai direto no verbo, tá bom? Aqui o verbo é falaram. Falaram na sessão todos os oradores escritos. Quem falou na sessão? Quem falou na sessão foi todos os oradores escritos. Então esse aqui é o meu sujeito, tá bom? Vejam que está apenas invertido, né? Está apenas invertido os termos de oração. A ordem direta, correta, seria todos os oradores escritos falaram na sessão, tá bom? Ah, Breno, beleza. E que tipo de sujeito seria esse daí? Olha só, todos os oradores escritos falaram na sessão. Esse aqui é o meu sujeito. E quem é o núcleo do meu sujeito? Oradores. Oradores é o meu sujeito, tá? E se eu tenho apenas um núcleo do sujeito, eu tenho um sujeito simples. Sujeito simples, ok? Beleza? Quando eu tenho apenas um núcleo. Tranquilo até aqui, né? Ok. Então veja só, gente. Atrás de meus olhos dorme uma lagoa profunda, tá? Vamos lá. Vamos no verbo direto aqui. Dorme. Quem dorme? Tá? Quem dorme? Uma lagoa profunda, ok? Tá. E quem é o núcleo do meu sujeito? Lagoa. Ah, Breno, como é que eu sei que esse cara é o núcleo? Porque presta atenção. Uma está trabalhando para lagoa profunda, está qualificando lagoa, ou seja, lagoa é o núcleo, tá? Você lembra que a gente estudou em morfologia? O nome no núcleo, certo? E outras classes de palavras determinando o nome, vocês estão lembrados? Né? A gente tinha o pronome, o adjetivo, o numeral, o pronome, certo? Então é esse caso aqui, tá bom? Vejam que o nome está no centro das atenções, ele é o núcleo. E se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Beleza, galera? Tá bom? Vamos lá. O culto dos deuses africanos abrange diferentes ritos. Vamos lá no abrange aqui. Vamos lá. Abrange diferentes ritos. O que abrange? Quem abrange? O culto dos deuses africanos. Olha o meu núcleo. Culto
Então eu tenho, ó, o artigo trabalhando para o culto aqui, né? Deuses africanos trabalhando para o culto aqui, tá bom? Então o culto é o centro das atenções, ele é meu núcleo. Então eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples, ok? Sujeito simples, tá bom? Viajamos cedo. Galera, quem viajou cedo? Nós. Nós viajamos cedo, certo? Ah, Breno, mas o sujeito aí está oculto. Olha só, acontece o seguinte, a NGB, tá, não prevê sujeito oculto, tá? O que acontece é o seguinte, se eu falo para você viajamos cedo, o sujeito aqui é determinado, certo? O sujeito aqui é claro quem é. É nós, tá bom? Então, nós viajamos cedo, eu tenho um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Esse camarada aqui é sujeito simples, tá? Então, esquece aquele lance de sujeito oculto que você aprendeu na escola, tá bom? Aqui a gente fala de sujeito simples. Uma lagoa profunda, o céu dorme atrás de meus olhos. Então, vamos lá. Dorme atrás de meus olhos, quem dorme? Uma lagoa profunda e o céu. Veja que aqui eu tenho dois núcleos, lagoa e céu, certo? Então, uma lagoa profunda e o céu dormem atrás de meus olhos. Tranquilo, galera? Logo, ó, tenho dois núcleos, então eu vou ter um sujeito composto. Sujeito composto. Falaram mal de você. Se eu digo falaram mal de você, quem? Uma pergunta que eu tenho que falar, quem falou? Quem falou, tá? Bom, quando eu digo falaram mal de você, a única resposta possível para essa pergunta é alguém, certo? Concordam? Alguém. Logo, aqui eu não posso determinar exatamente quem falou mal, certo? Eu não posso determinar, é impossível para mim determinar, tá? E se eu não posso determinar, o sujeito é indeterminado. Indeterminado, ok? Então aqui nós temos o sujeito indeterminado. Olha só, da mesma forma, bateram na porta. Quem bateu na porta? Alguém. Certo? Logo o sujeito é indeterminado. Dizem por aí que tu andas novamente de novo amor, nova paixão, todo contente. Olha só, dizem. Quem diz? Você consegue determinar pelo menos um elemento do sujeito, um núcleo? Não. Alguém. E toda vez que minha resposta for alguém, sujeito indeterminado, tá bom? Precisa-se de moças com experiência. Vamos lá, precisa-se de. Precisa-se de moças com experiências, tá? Quem precisa? Pô, alguém precisa. Precisa-se? Alguém precisa. Não se preocupe com esse ser agora aqui, porque nós vamos ter uma aula específica falando sobre o ser, a função do ser, tá bom? Esse ser aqui pode ser várias coisas, tá? Ele pode ser muitas coisas. Eu não quero introduzir esse conceito agora na sua mente, tá? Nós vamos falar aqui sobre sintaxe hoje e depois eu vou retomar certos assuntos em aulas específicas, tá bom? O ser, a gente vai ter uma aula apenas para falar dele, tá bom? Então não se preocupa aqui com ele, não. Se preocupa no momento com o conceito de sujeito determinado que eu estou falando, tá? Então, olha só. Nunca se é feliz. Nunca se é feliz. Quem nunca é feliz? Alguém, né? Ok? Então, sujeito indeterminado. O predicado, na verdade, são todos os elementos da oração, exceto, vou botar aqui todos. Exceto o sujeito e predicado, vocativo. Tá? Predicado, em regra, é o que se fala do sujeito. Agora, presta atenção. Quando eu digo para você, entraram em campo os atletas, quem entrou em campo? Os atletas, certo?
os atletas. Então, o restante é o meu predicado, tá bom? Agora, presta atenção. Esse meu predicado aqui, ele está introduzindo no sujeito uma ideia de ação, certo? Os atletas entrarem em campo. Logo, quando o meu predicado introduzir uma ideia de ação, ele vai ser o meu predicado. Vou escrever aqui, predicado verbal. Porque ele está introduzindo a ideia de ação, tá ok? Os atletas entrarem em campo. Agora, olha só. Eles estavam contentes. Quem estava contente? Eles. Esse aqui é o meu sujeito. Vou botar aqui sujeito aqui, né, para a gente completar nosso estudo. Eles estavam contentes. Então, estavam contentes é o meu meu predicado. Meu predicado, ok? Bom, então, estavam contentes em meu predicado. Vejam que nesse momento, nesse exemplo, ele não está introduzindo mais ação, ele está introduzindo uma qualidade, certo? Está introduzindo uma qualidade no sujeito. Logo, esse predicado, ele está se referindo ao nome, está introduzindo uma qualidade no nome. Logo, é meu predicado nominal. Beleza? Porque aqui ele está se referindo ao nome. O meu predicado verbal se refere ao verbo, se refere à ação que ele está praticando, beleza? Tranquilo. Agora, quando eu digo os atletas entraram em campo confiantes, vamos lá, quem entrou em campo? Os atletas, ok? Meu sujeito. Entraram em campo confiante. Veja, isso aqui é tudo meu predicado. Beleza? É o restante. Tirou o sujeito, eu tenho meu predicado, certo? Já aprendemos aqui. Logo, esse predicado, ele está falando sobre uma ação que eles entraram em campo e está falando sobre uma qualidade do nome, confiante. Logo, eu tenho meu predicado, verbo. Nominal. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, vamos seguindo então. Vamos falar aqui sobre complementos verbais. Eu tenho alguns tipos de complementos verbais. O meu primeiro é o meu objeto direto, tá bom? Olha só, vais encontrar o mundo. Se eu digo para você o seguinte, galera, olha só. Olha só, vais encontrar. O que você vai me perguntar? Qual a pergunta você vai fazer? Eu falo assim, meu aluno, olha só. Vai encontrar, vai encontrar. O que você vai fazer, Breno? Você tá maluco? Vai encontrar o quê, cara? Certo? Vais encontrar o mundo. Logo, esse camaradinho aqui, ele está completando o verbo, ok? Porque o verbo não tem sentido sozinho. O verbo não tem sentido sozinho. Se eu falo vais encontrar, eu preciso de um complemento para o meu verbo, tá? E esse tipo de complemento que o verbo pede aqui é um objeto. Ele pede um objeto. Olha só, se eu falo vais encontrar, Breno, tá bom, vai encontrar o quê? Qual o objeto que eu preciso encontrar, né? Que eu preciso encontrar, o que é? Tá falando do quê? Vais encontrar o mundo. Por isso ele é chamado de objeto, porque tem que encontrar algum objeto para essa frase fazer sentido, certo? Beleza. Agora, Breno, e esse direto aí? Que ele está ligado diretamente ao verbo. Breno, mentira, tem um ozinho aí. Ok, esse o aqui é artigo, tá? Você já vai entender o que é ser ligado diretamente. Mas eu posso adiantar o seguinte: quem encontra algo, certo? Quem encontra, olha só, quem encontra algo. Eles podem ser ligados diretamente, tá bom? Então, o verbo não necessita de nenhuma preposição, em regra, tá? Para poder se ligar, tá bom? Quando a gente estudar no próximo slide aqui, quando estudar objeto indireto, isso vai ficar melhor na sua mente. Presta atenção agora aqui. Então, vejam bem, esse aqui é meu objeto direto. Vou botar OD, tá bom? Pra gente adiantar. Bebemos muita cerveja. Quem bebe, bebe alguma coisa, ok? Beleza, Breno. Vejam que ele está ligado diretamente ao objeto. Quem bebe, bebe algo. Vejam, bebe algo, ok? Significa que eles podem ser ligados diretamente. Então, quem bebe, bebe algo, eu tenho aqui meu objeto direto. Firmamos um novo contrato. Quem firma, firma algo. Objeto direto, tá bom? Porque ele está ligado diretamente. Ah, Breno, mas núcleo, qual seria o núcleo do meu objeto direto? Contrato. Veja que ele não está ligado diretamente, tem esses camaradas aqui antes.
ok? Mas quando a gente diz ligado diretamente ou indiretamente, a gente fala ligado indiretamente por uma preposição. Vamos seguir aqui que vocês vão entender melhor. Passando aqui. Então vamos lá, olha só. Assistirei a um bom filme, tá? Quem assiste, assiste a. Breno, mas aqui em casa eu falo que eu assisto televisão, assisto TV. Que eu assisto TV, né? Eu falo isso direto, eu não fico falando, assistir a televisão. Não, assisto televisão aqui. Sempre foi assim. Pois é, mas tá errado, tá bom? O verbo assistir, ele é um verbo que necessita de um objeto indireto. Por isso que quando eu digo assistir, e eu quero falar que eu assisti um jogo, eu assisti ao jogo, tá? É a contração do a preposição mais o artigo, beleza? Assistir ao jogo. E assistirei a um bom filme. Vejam que quem assiste, assiste a. Ele se liga ao seu objeto por meio de uma preposição. Por isso que esse camarada aqui, ele é um objeto indireto, tá bom? Olha só, os alunos responderam ao professor. Quem responde, responde a alguém, tá bom? Então, os alunos responderam ao professor. Logo aqui eu tenho meu objeto indireto. Esse ao é a preposiçãozinha a mais o artigo o, que se refere ao professor, tá bom? Precisamos do seu auxílio. Quem precisa de. Vejam que o verbo precisar, ele necessita de uma preposição, certo? Para ser ligado. Eu posso falar, precisamos do seu auxílio. Posso falar isso? Não, não posso falar isso. Eu tenho que dizer, precisamos de. Precisamos do seu auxílio, tá bom? Então, ó, objeto indireto. Ó, necessito de um favor seu. Eu posso falar, necessito um favor seu? Hein? Posso falar, necessito caneta? Não, vou parecer índio, né? Vou ficar parecendo índio. Necessito caneta. Faz sentido? Fala isso pra você? Não. Então, necessito de uma caneta, tá bom? Então, ó, quem necessita de alguma coisa. Objeto indireto. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, então. Seguindo. Predicativo. Vamos lá, predicativo. Galera, vocês já ouviram uma expressão quando a gente fala assim, olha só, fulano é cheio de predicados. Já ouviram essa expressão, obviamente, né? Predicar alguém é exatamente atribuir uma qualidade a alguém, tá? E quando eu falo predicativo, eu estou exatamente falando sobre isso, atribuir uma qualidade. Então, o predicativo, ele sempre atribui uma qualidade a alguém. Presta atenção, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é o cara que atribui uma qualidade ao sujeito, tá bom? Então, veja só. O boato é um vício detestável. O que é um vício detestável? O boato. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, ok? E é um vício detestável, é uma qualidade atribuída ao boato, certo? Logo, esse camarada aqui vai ser meu predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Tá. Presta atenção no seguinte, o predicativo do sujeito é ligado por um verbo que ele só tem a função de ligar, tá? Ele só tem a função de ligar. Ele não tem a função de mais nada. Porque eu não poderia simplesmente falar o boato, um vício detestável, o que eu preciso aqui entre esses dois? Uma ligação. Significa que esse verbo aqui, ele é chamado de verbo de ligação, tá? Ocorre normalmente com ser, estar, ficar, permanecer, tá bom? E vejam que ele só tem a função de ligar um o outro, tá bom? Esse camaradinho aqui, o verbo de ligação, ele normalmente vai denunciar para você, tá? Ele vai denunciar para você quem é o predicativo do sujeito. Normalmente ele vai introduzir o predicativo do sujeito, tá? A praia estava deserta. Olha só. Quem estava deserta? A praia. Aqui é o meu sujeito, ok? Dá para ver aí? Tá, né? Estava deserta, meu predicativo do sujeito. Que está introduzindo o estado da praia, tá bom? Veja que aqui eu tenho um verbo de ligação, tá? Nós éramos muito afobados.
Quem era afobado era nós. Então, ó, isso aqui é o meu sujeito. E o restante aqui, ó, éramos muito afobados, é o meu predicativo. Do sujeito. Beleza? A verdade é que nunca me importei com ele, tá? A verdade é que nunca. A gente vai falar sobre o complemento do nome, tá bom? Olha só, o complemento nominal, para início de conversa, ele completa asa. Ele completa o adjetivo, o substantivo e o advérbio. Beleza? Adjetivo, substantivo, advérbio. Agora, preste atenção aqui para você entender bem o conceito de complemento nominal. Primeiro conceito que você tem que entender é que ele completa, tá? Ah, Breno, isso é óbvio, eu sei. Tá, mas se você compreender isso, você vai se livrar de decorar muitas outras regras. Preste atenção no seguinte. Se eu falo, não é permitida a colocação. Gente, olha só. A partir de hoje, não é permitida a colocação. O que você vai me perguntar? Tá, Breno, beleza. Colocação de quê? De cartazes. Então vejam que aqui de cartazes está completando o substantivo nome colocação. Logo ele vai ser meu complemento nominal, porque ele está completando o nome. Compreendeu? A ideia é essa, tá bom? Olha só. Falo, gente, olha só. Tem uma notícia para te dar. A decisão foi favorável. Você vai falar, a decisão foi favorável a quem? Né? Certo? Se eu falar só que a decisão foi favorável, não tem sentido algum. A decisão foi favorável aos alunos. Então, favorável, o que é favorável? Ó, a decisão foi favorável. É uma qualidade da decisão, certo? Então, ele seria um adjetivo. Ó, Breno, você está misturando já morfologia com sintaxe, vai dar um nó na minha cabeça. Calma. Estou misturando um pouco para deixar mais divertida a nossa aula, tá bom? A decisão foi favorável aos alunos. Aos alunos está completando o adjetivo. Se ele completa adjetivo, ele é um complemento nominal. Beleza? Tranquilo. O deputado discursou favoravelmente ao projeto. O deputado discursou favoravelmente ao projeto. Se eu falo para você, olha só, o deputado discursou favoravelmente. Tá, favoravelmente a quem? Ao projeto, a mesma coisa. E ao projeto está completando favoravelmente, né? Sim. E favoravelmente o que é? É a forma como ele discursou. Logo, esse camarada aqui é um advérbio. E quem completa advérbio na sintaxe é o complemento nominal. Beleza, galera? Tranquilo, né? Falo, gente, olha só. Eu não tenho interesse. Breno, você não tem interesse por quê? Ó, por bebidas alcoólicas, tá? Por bebidas alcoólicas está completando interesse, certo? O que é interesse? Substantivo, né? Eu não tenho interesse por bebidas alcoólicas, então ele está completando o substantivo, ele é um complemento nominal, tá? Sou contrário às suas opiniões. Se eu só falar para você, ah, Breno, olha só, gente, eu sou contrário. Pô, Breno, você é contrário aqui às suas opiniões. Complemento nominal, ok? Está completando o contrário. Então, opa, complemento nominal. Tranquilo, galera? Beleza, olha só. Complemento nominal, a gente vai ver em seguida adjunta de nominal, só que mais para frente tem uma aula específica sobre diferenciação de complemento e adjunta de nominal. Pega os conceitos que eu estou dando aqui e mais para frente a gente vai aprofundar esse assunto, tá bom? Galera, presta atenção aí, olha só. Complemento nominal é o cara que completa o nome, certo? É o cara que completa o nome. E o adjunta de nominal é o cara que está adjunto ao nome, tá bom? Ele é um termo acessório. Ele é um termo acessório, entendeu? Significa que ele não está ali para completar o nome, ele não é imprescindível ao nome, ele é apenas um terminho acessório, beleza? Presta atenção aqui. Esta segregação social precisa de uma grande volta. Vamos lá. Vamos achar os nomes aqui primeiramente, tá? Eu tenho aqui segregação, né? E eu tenho volta. Então, vejam bem, esta está junto do nome, social está adjunto do nome, grande está adjunto do nome, uma está adjunto do nome, eles são todos adjuntos adnominais.
ok? Todos aqueles que estão adjuntos ao nome ou estão determinando o nome são adjuntos adnominais, beleza? Lembra bem daquele conceitozinho de determinação de nome que eu te falei, quem trabalha pronome, tá? Que o nome está aqui no meio. E para pensar quem que são os adjuntos adnominais, tá? Eu tenho numeral, eu tenho pronome, eu tenho adjetivo, certo? Tenho pronome, beleza? Esses caras aqui na sintaxe se transformam em adjuntos adnominais. Tranquilo, galera? Que é o artigo, né? Posso listar aqui para vocês. Eu não gosto de misturar as duas aulas, mas eu vou ter que falar um pouquinho dela, que é o artigo, que é o adjetivo, é o pronome, é o numeral. Beleza? Na aula de hoje, eu quero dar um passo a passo do zero. Como é que eu faço a análise sintática? Qual é o passo a passo? Como eu devo proceder? Ok? Então, vou explicar para vocês aqui. Espero de verdade que vocês compreendam tudo nos mínimos detalhes. Beleza? Vamos lá, de forma bem objetiva, logo direto ao ponto. Primeiro lugar, quando eu for fazer uma análise sintática, eu preciso encontrar o verbo daquela oração, o verbo daquele período. Lembrando que o período, a oração, ele obrigatoriamente só existe quando eu tenho um verbo. Então, eu preciso encontrar o verbo. Encontrado o verbo, aí eu vou para o meu segundo passo, que já é encontrar o sujeito da oração. E para eu encontrar o sujeito, eu faço duas perguntas ao verbo. Quais são as perguntas que eu farei? Quem, que e o que é que. Essas duas perguntas são as duas perguntas para você encontrar o sujeito de uma oração. Os meus bons alunos estão nesta aula. Nessa parte daqui, os meus bons alunos estão nesta aula, eu tenho uma frase, porque a frase é a palavra ou o conjunto de palavras que transmite uma ideia completa. Então, eu tenho aqui uma frase. Tenho também uma oração, porque eu tenho um verbo e, consequentemente, um período. Este período, ele é denominado de período simples, porque eu tenho apenas uma oração. No período composto, eu vou ter mais de uma oração. Sensacional? Dito isto para vocês, qual é o verbo desta frase? Beleza, isso mesmo. O verbo daqui é estão. Aí eu pego este verbo, eu coloco aqui a pergunta antes do verbo. Eu pego isso aqui e coloco assim, quem é que está nesta aula? Quem é que está nesta aula? A resposta que eu vou ter, coloca a resposta, os meus bons alunos estão nesta aula. Quem é que está nesta aula? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não é alunos, não é alunos. Não é bons alunos também não. A resposta é tudo isso daqui, os meus bons alunos. Isso aqui tudo será classificado como o sujeito. Quando eu acho o sujeito, simultaneamente eu acharei, mesmo que eu não queira, algo denominado de predicado. Eu acharei algo denominado de predicado. O predicado é o ser, aquilo que eu falo sobre o sujeito. O predicado é aquilo que eu falo sobre o sujeito. O predicado é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Então, veja bem, eu já sei achar o sujeito e eu já sei achar o predicado, consequentemente. Só que agora eu vou dar um plus na sua vida. Eu vou lhe ensinar logo de cara, que será o passo 4 aqui,
a achar o que a gramática chama de adjunto adnominal. Você vai aprender agora o que é um adjunto adnominal. Nós temos aqui o nosso amigo Gilberto, que é casado com Cleonice. Então, preste bem atenção ao que eu vou explicar. Cleonice. Cleonice é para nosso amigo Gilberto o núcleo da vida dele. Então, tudo gira em torno de Cleonice. Ela é o núcleo. E tudo na vida, tudo é o núcleo das coisas. Sempre existe o núcleo das coisas. Certo? Só que, junto de Cleonice, vem o quê? Vem o chamado adjunto adnominal. Para você nunca mais esquecer o que é um adjunto adnominal, o adjunto adnominal é a sogra. Coloca aí para você nunca mais esquecer. O que é um adjunto adnominal? É a sogra. Bota aqui nos comentários. O adjunto adnominal é a sogra. Porque existe o núcleo e existe o quê? Aquilo que vem junto do núcleo. Então, o núcleo para Gilberto é Cleonice. Quem é que vem junto? A sogra. O que é que a sogra é? O adjunto adnominal. Você, inclusive, hoje, quando você for conversar com a sua sogra, você pode chamá-la assim. E aí, adjunto adnominal, como você está? Certo? Veja. Eu tenho aqui o sujeito. O sujeito da oração é os meus bons alunos. Tudo na vida tem um núcleo. O núcleo da vida de Gilberto é Cleonice. Qual é o núcleo desse sujeito daqui? Qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo aqui é alunos. Concorda comigo? Sim? Bons é o núcleo? Não. Bons não é o núcleo. Então, o que é que bons é? Adjunto adnominal. Anota isso aí. Meus é o núcleo? Não. Então é o quê? Adjunto adnominal. Os é o núcleo? Não. Então é o quê? Adjunto adnominal. E a gente já entendeu que eu preciso achar o verbo. Como eu acho o sujeito, quem é que e o que é que. Quando eu acho o sujeito, simultaneamente eu acho o predicado. Já estou aqui, ó, predicado. E agora eu já sei que o adjunto adnominal é a sogra. É aquilo que não é o núcleo. É aquilo que não é o núcleo. Tudo que não é o núcleo é um adjunto adnominal. Tudo que não é o núcleo é a sogra. Me ajudem aqui. Na frase, vendem-se casas mobiliadas, eu tenho aqui um verbo sim ou não. Qual é o verbo? Preciso da participação de vocês. Qual é o verbo aqui? Vendem-se casas mobiliadas. Qual é o verbo daqui? Me ajuda. Qual é o verbo? Isso, muito bem. Vendem-se. Sublinho o verbo, aí eu vou achar o sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Eu faço as perguntas quem é que e o que é que. Perfeito? Quem é que e o que é que. Quem é que vende-se? Não tem resposta, mas o que é que vende-se? O que é que vende-se? O que é que vende-se? A resposta é casas mobiliadas, que é o que da oração? Sujeito. Então, ó, eu já fiz o passo 1, sublinhei o verbo, eu já achei o sujeito, casas mobiliadas, e eu, consequentemente, achei o predicado, que é vendem-se. Todo mundo entendeu até aqui? Digam para mim que sim, por favor, se vocês entenderam. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? Casas mobiliadas. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é o núcleo daqui?
Qual é o núcleo desse sujeito? Casas mobiliadas. Casas. Show de bola. Qual é o adjunto adnominal desta frase? Qual é o adjunto adnominal dessa frase daí? Vendem-se casas mobiliadas. Isso, exatamente. Perfeito, Lucicleide. O adjunto adnominal é mobiliadas. A aula poderia acabar aqui. Por que poderia acabar aqui? Porque nesta hora você já sabe achar o verbo, já sabe achar o sujeito, já sabe achar o predicado e já sabe achar o adjunto adnominal. Isso de qualquer frase. Pode trazer qualquer frase aí que você vai detonar. Já sei achar o verbo, já sei achar o sujeito, já sei achar o predicado, já sei achar o adjunto adnominal. Eu agora quero ensinar para você como você acha um objeto direto. Como é que eu acho um objeto direto? Lembrando que o objeto direto pode ter um outro nome. Ele pode chamar o objeto direto de complemento verbal, porque o objeto direto completa o verbo. Então, ele é um complemento verbal. Há dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Há dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Beleza. Então, como é que eu acho o objeto direto? Com duas perguntas. O que? E a outra pergunta é quem? É assim que eu acho o objeto direto. O carro de Guilherme ganhou um belo prêmio no concurso de automóveis. Vamos fazer o passo a passo para ver se vocês estão entendendo bem? Vamos fazer o passo a passo comigo? Preciso da participação de vocês. Eu começo por onde? A analisar a frase. O carro de Guilherme ganhou um belo prêmio no concurso de automóveis. Eu começo por onde? Pelo verbo. E qual é o verbo daqui? Ganhou. Sensacional. Sublinho o verbo. E aí eu acho o sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Boto um pontinho antes do verbo e eu pergunto: quem é que ganhou um belo prêmio no concurso de automóveis? Qual é a resposta que eu tenho? O carro de Guilherme. Isso aqui tudinho, o carro de Guilherme é o sujeito da oração. Achei o sujeito, o resto é o predicado. Achei o sujeito, o resto é o predicado. Tudo na vida tem um núcleo, certo? Tudo na vida tem um núcleo. Qual é o núcleo de o carro de Guilherme? O núcleo é carro. O núcleo é carro. O é o núcleo? Não, mas está junto do núcleo. Então, é a sogra. Então, é o adjunto adnominal. De Guilherme é o núcleo? Não, mas está junto do núcleo. Então, é a aliás, é o adjunto adnominal. Olha para cá. Então, você já sabe achar um adjunto adnominal. Os apressados aqui estão dizendo, como é o complemento nominal? Calma, já sabemos achar um adjunto adnominal. Show de bola? Isso já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Essa parte daqui é o predicado. Eu prometi que eu ia ensinar como é que se acha o objeto direto. Após encontrar o sujeito, aí eu vou pegar e vou achar o objeto direto. Como é que eu acho o objeto direto? Eu pergunto o que ou quem ao verbo, mas eu coloco essa pergunta não antes do verbo, eu coloco depois do verbo. Eu coloco depois do verbo. O carro de Guilherme ganhou o quê? O carro de Guilherme ganhou o quê? O que é que completa esse verbo daqui?
um belo prêmio. A resposta é um belo prêmio. Isso é o objeto direto. Isso é o objeto direto. Certo, Paulo? Isso é o objeto direto. E tudo na vida tem um núcleo. Qual é o núcleo de um belo e prêmio? Perfeito, muito bem. Exatamente. O núcleo daqui é prêmio. Perfeito. Olha aí você aprendendo. E um é o quê? Adjunto adnominal. E belo é o quê? Adjunto adnominal. Pessoal, lembra disso que eu vou explicar. O conhecimento, ele é tipo uma bola de sopro. Você vai soprando e ele vai inflando. E cada vez vai se expandindo mais esse conhecimento. Eu já sei achar um adjunto adnominal. Chegou a hora de aprofundar um pouco sobre esse adjunto adnominal e explicar para você que o adjunto adnominal, ele vai ser, o adjunto adnominal, ele vai ser um adjetivo, ele vai ser um artigo, ele vai ser um numeral, ele vai ser um pronome, ou ele vai ser uma locução adjetiva. Certo? Esses são os adjuntos adnominais. Objeto indireto. Todas as vezes que você for ao banheiro agora, você vai lembrar do objeto indireto, que é DECA. Inclusive, no dia que você for fazer a prova lá no concurso. Lá no dia que você for fazer a prova no concurso, lá vai estar escrito assim, ó, no vaso, na privada. Você fazendo xixi, olhando para a privada lá, dizendo assim, ó, DECA. E o que é este DECA daí? São as perguntas do objeto indireto. Quais são as perguntas do objeto indireto? De que? De quem? Em que? Em quem? Em quem? Com que? Com quem? A que e a quem? Anota isso aí, por favor. Anota isso. O meu professor gosta de livros, eu começo pelo verbo. Qual é o verbo daqui? Gosta. Quem é que gosta de livros? O meu professor. Que é o que da oração? O sujeito da oração. E tudo na vida tem um núcleo, não tem um núcleo? Qual é o núcleo aqui desse sujeito? O núcleo desse sujeito é professor. Meu é o núcleo? Não, adjunta nominal. Meu é o núcleo? Não, adjunta nominal. Tudo bem? Aqui é o predicado. Então eu acho o sujeito e eu acho o predicado. Muito massa? Beleza? Agora eu vou achar o objeto direto. O meu professor gosta o quê? Não, não tem objeto direto. Nem toda frase tem um objeto direto. Aí agora eu vou achar o objeto indireto. O meu professor gosta de quê? E aí a resposta é de livros. O que é que de livros é? Um objeto indireto. Primeira questãozinha de análise sintática. Só que é o seguinte, antes de nós fazermos essa questãozinha, eu vou dar uma diquinha. Vamos lá. Questão número 1. Observe o trecho e assinale a alternativa correta. Tá? Assim, as frases faladas e os recursos vocais constroem os textos falados. Existe um sujeito, letra A, indeterminado, letra B, simples, letra C, oculto, letra D, composto. Tipos de sujeito, gente. Ó, na manha do gato, no passo da cegonha, faz a questãozinha aí. Para o vídeo, faz a questãozinha. Ah, Álvaro, é o seguinte, eu quero que você dê um bisu pra nós. Vamos dar um bisuzinho então, vem cá. Gente, é o seguinte, vem cá, ó. Vamos falar de tipos de sujeito? Vamos lá. Porque você tem que saber os tipos de sujeito, certo? Vamos lá, gente. Sujeito.
Onde eu acho o sujeito? Você sempre acha o sujeito por intermédio do verbo. Quais são os tipos de sujeito? Vem cá, gente. Sujeito simples. Álvaro, o que é um sujeito simples? Gente, sujeito simples é que tem apenas um núcleo. Ó, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo, tá? Opa, núcleo, tá? Então veja aí, ó. Muitas pessoas ainda usam o telefone fixo. Olha o verbo, galera. O verbo é usar, certo? Alguém nessa frase usa o telefone fixo. Então é assim que você acha o sujeito. Olha que facinho, ó. Por intermédio do verbo. Quem usa o telefone fixo, Álvaro? Muitas pessoas. Então muitas pessoas é o sujeito, ó. Muitas pessoas usam. Por que sujeito simples? Porque ele tem apenas um núcleo. Qual que é o núcleo, Álvaro? Pessoas. Então muitas pessoas é o sujeito, ó. Muitas pessoas usam. Por que sujeito simples? Porque ele tem apenas um núcleo. Qual que é o núcleo, Álvaro? Pessoas. Um núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Pessoas usam. Certo, galera? E esse muitas? Esse muitas é uma adjunta adnominal. Mas isso a gente vê depois. Por que adjunta adnominal, Álvaro? Porque está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunta adnominal. Mas o núcleo do sujeito é pessoas. Como ele tem apenas um núcleo, gente, esse sujeito é simples. Tá. Olha essa outra frase. Os meus melhores amigos moram em Santa Catarina. Olha o verbo, gente, morar. Quem nessa frase mora em Santa Catarina? Os meus melhores amigos. Nossa, Álvaro, que sujeitão é esse? Pois é. Ó, o sujeito, gente, é os meus melhores amigos, hein? Só que quando você substitui os meus melhores amigos por eles quem? Os meus melhores amigos, você só tem um núcleo. Álvaro, qual que é o núcleo? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Amigos. Não, veja, amigos. Então, amigos moram. Só tem o núcleo, Álvaro, só tem o núcleo. Esse é um sujeito simples. Certo, gente? Por que sujeito simples? Porque só tem o núcleo. E o que sobrou do sujeito? Olha que fácil, gente. Nada a ver, mas já tendo a ver. Ó, os. Esse os acompanha a palavra amigos. Adjunto adnominal. Junto do núcleo, adjunto adnominal. Meus. Esse meus acompanha a palavra amigos. Meus amigos. Meus, adjunto adnominal. Junto do núcleo. Melhores. Melhores acompanha a palavra amigos. Adjunto adnominal. Uma vez achado o núcleo do sujeito, o que está junto do núcleo, você vai chamar de adjunto adnominal. Junto do núcleo. Mas isso não vem ao caso. Por que é um sujeito simples? Porque ele tem apenas um núcleo. Sujeito simples. Sujeito composto. Álvaro, o que é sujeito composto? É aquele que tem dois ou mais núcleos. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Então vem cá. O uso e a destinação correta do lixo evitariam grandes problemas no meio ambiente. O verbo é evitar. Alguém nessa frase evitaria alguma coisa. Alguém nessa frase evitaria grandes problemas. Quem nessa frase evitaria grandes problemas? O uso e o uso e a destinação correta. Esse é o sujeito. Por que o sujeito é composto? Porque ele tem dois núcleos. Ó. Uso, tá vendo? O artiguinho acompanha aqui, ó, uso. E destinação, ó. Então aqui você tem um sujeito composto. Certo, galera? Você vai ter que saber os tipos de sujeito. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Olha que fácil. Que mais, Álvaro? Quando o sujeito é oculto, e a banca IBFC também cobra, desinencial, elíptico, determinado, tá? Sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito elíptico. O que é o sujeito oculto? Você sempre acha o sujeito por intermédio do verbo. Olha essa frase, galera. Viajaremos para a Itália amanhã. O verbo é viajar. Quem nessa frase viajará para a Itália amanhã? Quem? Nós. Só pode ser nós, galera. Ó, nós, pode ser eles viajaremos. Eu viajaremos. Não, é tu viajaremos.
Claro que não, né, gente? Viajaremos, ou seja, nós. Sujeito oculto, nós. Mas por que sujeito oculto, Álvaro? Você sabe quem é. Então é um sujeito oculto, é um sujeito elíptico ou é um sujeito desinencial. Então nós, sujeito oculto, nós. Porque só cabe o nós aí. Nós, viajaremos. Ele não está na frase, mas você sabe quem é. Olha que fácil, gente. Então esse é sujeito oculto. Ó, não fique preocupado com isso. Ó, olha o verbo ficar. Não fique preocupado com isso. Eu sempre acho o sujeito por intermédio. Não fique preocupado com isso. Quem não fica preocupado com isso? Você. Você. Você não fique preocupado com isso. Só pode ser você, ó. Certo? Ah, eu não fique. Ele não fique. Veja. Não fique preocupado com isso. O verbo não está no imperativo? Eu estou falando com você. Não fique preocupado com isso. Sujeito oculto, você. Então, sujeito oculto, você. Porque só pode ser você. Sujeito oculto, olha que fácil, gente. Então, sujeito simples, um núcleo. Sujeito oculto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, elíptico, desinencial, você não acha na oração, mas você sabe quem é. Ó, o sujeito não está na oração, mas você sabe quem é. Só pode ser, certo? Agora vem cá, quando o sujeito é indeterminado, presta atenção no sujeito indeterminado, hein, galera? Você tem 2 tipos de sujeito indeterminado. Tem sujeito, mas ele é indeterminado. Ó, verbo na terceira pessoa do plural, ó. Assaltaram o posto de gasolina ontem. Alguém nessa frase assaltou o posto de gasolina ontem. Quem, Álvaro? Eles assaltaram? Eles quem? Não sei. Elas assaltaram? Elas quem? Não sei. Vocês assaltaram? Não sei, gente. Então veja, ó. Assaltaram o posto de gasolina ontem. Ah, mas é fácil, eu oculto eles. Não, gente, eles quem? Eu não sei. Tá vendo? Ó? Quando fala eles quem? Não sei. Então, ó, terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Tem sujeito, mas você não sabe quem é. Ou o verbo na terceira pessoa do singular e essa palavrinha ser, ó que lindo, gente, ó. Vive-se bem fora das grandes cidades. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. O verbo não é viver? Alguém nessa frase vive bem fora das grandes cidades. Quero ver essa questãozinha de número 8, galera. Aqui já vai pedir outra coisa. Observe a oração. O Pará é o principal produtor da fruta no país. E assinale a alternativa correta. Letra A, gente. Identifica-se uma oração sem sujeito. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo? É. Já tá ligado. É verbo de ligação. Já tá ligado. Verbo de ligação. Tá ligado? Tô ligado. Certo? Então, ó, quem que é o principal produtor da fruta? O Pará. O Pará é. Sujeito e verbo, gente. Olha que lindo. Ah, é oração sem sujeito. Eu dou na sua cabeça. Você me falar que não tem sujeito isso aí. Letra B. Temos um objeto direto e não há verbo. Putz, grila, não há verbo. Verbo ser, cara. Não há verbo, mano. Letra C. A ocorrência de um verbo de ligação. Opa. Predicativo sujeito. Opa. Vamos ficar com essa, gente. Não é verbo de ligação? O principal produtor da fruta no país é o Pará. Certo, pessoal? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Letra D. Constatamos um sujeito composto. Não, gente, o Pará. Não há predicado. Caramba, meu. Como assim não há predicado, cara? Se tem verbo, tem predicado. Sujeito e predicado. Eu tenho que saber predicado, Álvaro. Então, tudo bem. Deixa aí, galera. Deixa eu dar um bisuzinho pra vocês sobre predicado. Tipo de sujeito. Vamos lá? Ó. Tipos de predicado, galera. Tipos de sujeito, você já viu, né? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Agora, tipos de predicado. Presta atenção, gente. Predicado nominal, gente. Tem que ter um verbo de ligação. Para ser predicado nominal é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Aí você vai chamar de predicado nominal. Os garimpeiros estavam cansados. Os garimpeiros é o sujeito. Verbo estar, verbo de ligação
E cansados é o predicativo do sujeito. Você pode ver, gente, ó, verbo estar, né? Eu posso falar assim, ó, os garimpeiros ficavam cansados, ó, verbo ficar. Os garimpeiros continuavam, ó. Os garimpeiros continuavam cansados, ficavam cansados, estavam cansados, eram cansados. Esse verbo só serve para ligar o predicativo, que é um adjetivo, você já sabe. Isso é um predicado nominal, gente. Predicado nominal, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Predicado nominal, falou, galera? Varão, o que é predicado verbal? É só não ser verbo de ligação, certo? É só não ser verbo de ligação. Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto indireto. Verbo intransitivo. Então, ó, o rapaz alugou um apartamento em Curitiba. O rapaz é o sujeito. Alugou é um verbo transitivo direto. Quem aluga, aluga um apartamento, objeto direto. Pronto. Isso é um predicado verbal. Sujeito, verbo, objeto. E esse em Curitiba é um tal de adjunto adverbial de lugar. Deu ideia de lugar? Adjunto adverbial de lugar. Predicado verbal. Não é verbo de ligação, é predicado verbal. Porque se for verbo de ligação, é predicado nominal. As pessoas morreram naquela cidade. As pessoas é o sujeito. Quem morre, morre. Verbo intransitivo. Tá vendo? Verbo intransitivo. E naquela cidade, dá ideia de lugar, não dá? Adjunto adverbial de lugar. Predicado verbal. Certo, galera? Agora você tem o tal de predicado verbo nominal, se liga. Gente, predicado verbo nominal não é verbo de ligação. Por isso você tem que decorar os verbos de ligação, gente. Verbo de ligação, ó, ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Verbos de ligação, tá? Volta um pouquinho para você saber quais são os verbos de ligação. Porque só é predicado nominal com verbo de ligação. Agora aqui é predicado verbo nominal, tá, galera? Predicado verbo nominal não pode ser verbo de ligação. Verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto, escambau, e tem predicativo. Caraca, mano. Quer dizer, ele não é verbo de ligação, mas tem predicativo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Os funcionários trabalharam. Gente, o verbo é trabalhar. Verbo trabalhar não é verbo de ligação, hein? Quem trabalha, trabalha. Falou? É um verbo intransitivo. Eu trabalho, você trabalha, ninguém trabalha. Tá? Quem trabalha? Os funcionários é o sujeito. E satisfeitos... Tá vendo? Satisfeitos. Quem é satisfeito aí? Quem está satisfeito? Os funcionários. Então, não tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito. É um adjetivo que é a característica do sujeito. Esse é um predicado verbo nominal. Ai, eu não entendi. Fala de novo. Para ser predicado nominal só, tem que ter verbo de ligação, predicativo do sujeito. Para ser um predicado verbal só, verbal, sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial. Agora, predicado verbo nominal. Não pode ser verbo de ligação. E tem predicativo. Mas quem? Não sei. Alguém vive. Aí eu já ponho aqui, gente. Esse C vai chamar... Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. O verbo não é viver? Alguém nessa frase vive bem fora das grandes cidades. Mas quem? Não sei. Alguém vive. Aí eu já ponho aqui, gente. Esse C vai chamar índice. Índice de indeterminação. Índice de indeterminação. Índice de indeterminação. Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Tem sujeito, tá, gente? É um sujeito indeterminado. Alguém vive bem fora das grandes cidades. Agora aqui, ó. Tem sujeito, ó. Alguém assaltou o posto de gasolina. Então, quando que é sujeito indeterminado, Álvaro? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Veja, pessoal. Assaltaram. Então, ó, verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, assaltaram, não sei quem. Ou verbo na terceira pessoa do singular e um índice de indeterminação do sujeito. Não confunda sujeito oculto com sujeito indeterminado, hein, galera? Sujeito oculto, na hora você sabe, ó. Viajaremos, só pode ser nós. Não fique preocupado, só pode ser você. Agora, indeterminado, terceira pessoa do plural, assaltar. Falaram de você aí, ó. Falaram de você. Quem? Não sei, alguém. Tá vendo, galera? Eles falaram, eles quem? Não sei. Ou, ó, vive-se bem. Ó, que fácil, gente. Olha que lindo. E aí você tem um sujeito inexistente. Ou seja, oração sem sujeito.
Essa é fácil também, galera. Sujeito inexistente é a mesma coisa falar que a oração não tem sujeito. Olha que lindo, galera. Verbo chover, ó, verbo fenômeno da natureza, ó, choveu. Tá vendo? Não é verbo chover? Choveu. Tá vendo? Não tem sujeito. Choveu muito ontem à noite, ó. Verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Choveu, nevou, ventou. Verbo haver. Dá uma olhada, galera, presta atenção no verbo haver. Havia 30 pessoas na sala. Veja, é o verbo haver no sentido de existir. Havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia 1000 pessoas na sala. Verbo haver no sentido de existir, gente. Oração sem sujeito, certo? Põe aí. Verbo haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Verbo haver indicando o tempo. Ó, há 2 semanas que não chove. Há 3 semanas, há 4 minutos, há 2 horas. Oração sem sujeito. E o verbo fazer indicando o tempo. Ó, faz 2 semanas que não chove. E não sei se você percebeu, o verbo fazer indicando tempo também não tem plural. Faz 1 dia, faz 3 dias, faz 4 horas, faz 2 semanas. Então você vai marcar isso aí, gente. Sujeito inexistente, Álvaro, oração sem sujeito. Verbo que exprime fenômeno da natureza, fenômeno meteorológico. Verbo haver, no sentido de existir. Você vê que esse verbo não vai plural. Havia uma pessoa, havia 2, havia 3, havia 1000 pessoas. Verbo haver indicando o tempo. Há 3 dias, há 4 semanas, há 2 anos. E verbo fazer indicando o tempo. Faz 2 semanas, faz 2 dias, faz 4 anos. Vamos fazer a questãozinha, Álvaro? Vamos lá. Porque você vai fazer a 1, a 2 e a 3 nesse esquema. Olha o que a IBFC pede para você. Você que vai fazer a questão, você que vai fazer a prova dos Correios. Veja, observe o trecho e assinale a alternativa correta. Então, é em assim, as frases faladas e os recursos vocais constroem os textos falados. Existe um sujeito? Vamos lá, que sujeito? Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, galera? Construir. Alguém nessa frase constrói. Já que estamos aqui, quem constrói, constrói alguma coisa. Então você já pega aqui, galera, verbo transitivo direto. Quem constrói, constrói alguma coisa. Quem constrói os textos falados, que é o objeto direto? Ó que lindo, galera. Quem constrói, constrói alguma coisa. Então você tem verbo transitivo direto, objeto direto. Só que eu quero saber o seguinte. Quem nessa frase constrói os textos falados? As frases faladas e os recursos vocais. Frases, recursos. 2 núcleos. As frases e os recursos. As frases falam... É um sujeito só. Mas esse sujeito tem 2 núcleos. Posso falar uma coisa pra vocês? O artiguinho serve para acompanhar núcleo de sujeito, viu, galera? Se tem artiguinho, já te ajuda, hein? Tá? Então, ó, artiguinho. Artiguinho, adjunta de nominal, junto do núcleo. Então, ó, as frases faladas e os recursos vocais constroem sujeito, verbo e objeto. Tá vendo? As frases faladas e os recursos vocais, sujeito, constroem verbo transitivo direto. E os textos falados, objeto direto. Sujeito, verbo, objeto. Ah, é indeterminado, eu dou na sua cara. Eu dou na sua cara se me falar que isso é indeterminado. Ah, é simples? Não é simples, galera. Tem 2 núcleos aí. Ah, é oculto? Como é que é oculto se ele tá bem na tua cara o negócio? Então aqui você vai colocar sujeito composto. Certo, galera? Sujeito composto por quê? Porque tem 2 núcleos. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Observa comigo. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. O pronome sublinhado exerce a função sintática de. Bom, quando eu pego uma frase, a primeira coisa que eu faço é localizar o sujeito. Se eu perguntar aqui, ó, quem é que me contou, observa, a resposta é eles, mas eu não sei quem são eles. Então, o sujeito é indeterminado. Fiz. Agora vamos aos complementos. Me contaram o quê? Que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. Tudo isso aqui, pessoal, é um objeto direto oracional. Nós estamos falando em funções sintáticas.
Se estivéssemos falando de orações subordinadas substantivas, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, mas aqui só a função sintática. Então contaram isso, que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora, esse que nós conhecemos como conjunção integrante, introduzindo o objeto direto oracional. Contaram a quem? Contaram a mim. Então, esse me funciona como objeto indireto. O verbo contar, no contexto, é um verbo transitivo direto indireto. Portanto, pessoal, número 1, letra B de Brasil. Ah, professor, mas eu não posso decorar? Como assim decorar? Se aparecer o me, não posso falar que é sempre objeto indireto? Claro que não. Olha só, por exemplo, se fosse assim, ó, convidaram-me para a festa. O que ocorre aqui, pessoal? Quem é que me convidou? Eles. Não quis explicitar, então é sujeito indeterminado. Convidaram quem? Observa, na linguagem coloquial, muitos diriam, convidaram eu, mas não existe. Esse me, alguns podem se confundir e falar que é a mim objeto indireto. Não é. Porque o verbo convidar, pessoal, é um verbo transitivo direto. Quem convida, convida alguém. Eu convidei o meu amigo, convidei meus pais, convidei o Pedro. Então, aqui já é objeto direto. Então, eu tenho sempre de analisar o contexto para saber se é objeto indireto ou objeto direto, seja o pronome me, o pronome te, o pronome se, o pronome nos, como a gente vê lá, pessoal, no nosso curso teórico, certo? Sobre complemento nominal, na letra C, até pode ser o complemento nominal. Por exemplo, isso me é prejudicial. Prejudicial. Esta frase, isso me é prejudicial, esse me aqui, pessoal, se eu trocar por a mim, ficaria lá no final. Isso é prejudicial a mim. Mas nota que esse a mim aqui que eu troquei, esse a mim complementa prejudicial. Se é prejudicial a alguém. Prejudicial não é verbo. Prejudicial é um adjetivo. Pode ser prejudicial. O que a gente chama? O adjetivo, o advérbio ou o substantivo é um nome. Então aqui seria complemento nominal. Esse me seria um complemento nominal. Então sim, às vezes poderá ser complemento nominal. Sobre adjunto adnominal? Sim. Lembra que o adjunto adnominal, ele indica uma posse. Por exemplo, pessoal, se eu colocasse assim, ó, puxou-me o braço. Aqui, pessoal, esse me está indicando uma posse. Não tem sentido falar que o verbo puxar é um verbo transitivo direto ou indireto. Puxou o braço a mim? Não. Se eu fosse reescrever, eu notaria que é puramente posse. Puxou o meu braço, pronome possessivo meu. Tá vendo aqui, ó? Puxou o meu braço. Então, eu noto que isso aqui é uma posse, tá bem? Então, pode ser adjunto adnominal quando indicar posse. Não é o caso, claro que a questão é letra B de Brasil, mas vale eu comentar um pouquinho mais. Vá que a Fundação Carlos Chagas cobre uma outra função, correto? Pessoal, continua comigo. Número 2, observa. Em eu só ouvi, valente no comer angu. O termo sublinhado, que é o, exerce a mesma função sintática daquele sublinhado em. Primeiro ponto, pessoal. O objeto direto, ele poderá ser representado por um pronome oblíquo de terceira pessoa. Ou o pronome oblíquo é o ou o pronome oblíquo é o a. O o equivale ao ele da linguagem coloquial e o a equivale ao ela da linguagem coloquial. Então, eu só ouvi valente. Na linguagem coloquial, eu só vi ele. Na linguagem culta, eu só ouvi. O sujeito do verbo ver, quem é que viu? Eu. Vi
verbo transitivo direto, verbo ver, e o é objeto direto. Então, nós queremos, entre as alternativas abaixo, um objeto direto. Fica comigo. Ainda jogarei fora esta máquina de escrever. Pessoal, o ainda, se eu perguntar qual é a classe, é um advérbio. Se eu perguntar qual é a função sintática, adjunto adverbial. Então, o ainda é um adjunto adverbial. Nós queremos, observa, um objeto direto. Depois, letra B. Só aceitava angu pelas mãos de minha mãe. Pelo contexto da frase, quem é que só aceitava? Eu. Só aceitava o quê? Angu. Objeto direto do aceitar, que é um verbo transitivo direto. Então, aqui eu também tenho objeto direto, pode marcar. Por que não a letra C? Zig era cachorro mesmo. Zig, pessoal, é o sujeito. Era é o verbo de ligação ser. Cachorro, predicativo do sujeito. Não sei se matou alguma coisa ou não. Como classe é advérbio. Como função sintática, adjunto adverbial. Era valente, um bom Braga. A frase está invertida. Um bom Braga, sujeito. Era, verbo de ligação ser, valente, predicativo do sujeito. Portanto, pessoal, letra B, de Brasil, é o teu gabarito. Depois, observa comigo questão número 3. Em relação à oração centrada no verbo em negrito, exerce a função sintática de sujeito a expressão sublinhada em. É que é assim. Pessoal, como nós falamos na questão número 1, eu falei assim, olha pessoal, isso aqui é um objeto direto oracional em relação à função sintática. Quando tivermos a conjunção integrante que, na língua portuguesa, ela introduz oração subordinada substantiva. E aqui está a questão. Quando eu tiver uma oração subordinada substantiva, eu terei uma função sintática. São 6 funções sintáticas que uma oração subordinada substantiva exerce: de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto, como a gente tem no curso teórico. Beleza. Então, significa que, se eu tiver a conjunção integrante, eu tenho, pessoal, sim, uma função sintática, tá bem? Mas eu quero, claro, aqui eles vão misturar todos os conteúdos, mas eu quero o sujeito. Descobri que paciência é uma forma de amor. Quem é que descobriu? Eu, sujeito oculto. Lembra que o sujeito oculto também é conhecido como sujeito desinencial, sujeito elíptico, mesma coisa. Descobriu o quê? Que paciência é uma forma de amor. Então, descobrir, forma verbal do verbo descobrir, verbo transitivo direto. O quê? Que paciência também é uma forma de amor. Observa aqui, pessoal, que vocês têm a conjunção integrante que. Descobrir isso. Beleza. É um objeto direto oracional, mas é um objeto direto. Como oração, oração subordinada substantiva objetiva direta. Não deu, eu quero sujeito. Letra B. E depois, há espécies fabulosas. Lembrando, sempre que nós tivermos o verbo haver, pessoal, no sentido de existir, o que significa? Que ele não tem sujeito, pois ele é impessoal, né? Mas tem objeto direto. Então, sujeito ele não tem, mas tem objeto direto. Aqui é como existir. Existem espécies fabulosas. Se fosse existir, teria sujeito. Espécies fabulosas. O haver como existir é que não tem. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. Depois, tem o horror à criança. Cuidado. Esse a complementa horror. Horror à criança. Senhor, mas não tem crase aí? Não, porque é de forma indefinida. Como se fosse horror a crianças. Mas a criança, pessoal, como complementa a palavra horror, horror não é verbo.
Horror é um substantivo, o horror. E a gente diz que substantivos, adjetivos e advérbios são nomes. Portanto, complemento nominal. Nada ainda de sujeito. Acorda, sua mandriona, o dia clareou. Observa só, pessoal. Aqui é um vocativo. Lembra que o vocativo é com quem se fala. Os livros de português dizem que é um chamamento. Ok, mas aqui, pessoal, estou falando com um evocativo. Depois, e é um custo impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa. Está aqui o verbo ser, verbo de ligação. A frase está invertida. Se eu perguntar que é um custo, resposta: impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. Aqui dentro do sujeito eu tenho o verbo impedir. Impedir é um sujeito oracional. Oracional, ok? A frase está invertida. Na ordem normal, ficaria assim, ó. Impedir que ele escaramuce o doente para fora de casa é um custo. Esta seria a ordem. Verbo ser, não é, um custo predicativo do sujeito. Então, pessoal, é Equador a tua resposta. Isso é um custo. Na frase, a aplicação aconteceu em junho, vírgula, na casa de Andresa, em São Vicente, a expressão grifada exerce a função de, olha, primeiro toque que eu vou lhe dar em relação à sintaxe. Primeiro braço do armlock no fight é você sempre olhar, sempre, tá vendo, ó, o início do destaque. Tá vendo, ó? Tá vendo que quando eu olho para o iniciozinho, repare, não me interessa em junho, o deste, o ano, o na, o casa, o de, não me interessa. O que me interessa é exatamente isso daqui, ó. Como foi que acabou sendo aí, como foi que deu início ao destaque, ao termo destacado. E eu já tenho a preposição em, tá vendo, ó? Essa preposição em é o seguinte, ó. Ou ela vai funcionar como complemento de um verbo, ou seja, um verbo que vai exigir a preposição em. Ou vai funcionar como complemento de um nome, ou seja, um nome, não é isso que vai exigir a preposição em. Ou ela vai funcionar como adjunto adverbial, que pode ser de tempo ou pode ser de lugar. Eu quero que vocês esquematizem tudo que eu coloquei aí. Cara, não é aula. É você entender isso. Pedro, o que é que eu tenho que ficar fera em sintaxe? As preposições, nossa fórmula das iniciais aqui. Pedrão, quem é já meu seguidor aqui sabe, ó. Não é isso? Todas as iniciais das preposições essenciais. Isso é essencial mesmo, tá? Tem que saber. Então, quando eu olhei ali, tá vendo? Ó, o olhar de killer, Pedrão, que eu peguei, que tem preposição em, eu quero aqui objeto indireto, complemento, ó, objeto indireto tá aqui, eu já não tenho aqui complemento nominal e eu tenho adjunto adverbial, tá vendo, ó, que massa? Eu já vou cortar isso aqui, ó, não é direto, não é adjunto aqui, é de nominal, beleza? Não é, até porque está perto de um verbo, ó, que massa, perto de verbo, cara, beleza? Olha só que massa, aconteceu, a aplicação, ela aconteceu, o verbo é intransitivo. Beleza. Em junho, dá uma ideia de quê para você? De tempo ou de lugar? Pedrão, de tempo. Tudo que dá ideia é advérbio. Tá vendo? Então eu já sei que é adjunto adverbial. Ó que massa. Olha só, na casa, tá vendo? Ó, que tem um em novamente, ó o em de novo aí. E na casa de papai? Na casa aqui de quê? De Andresa. Dá a ideia de quê? Pedrão, dá a ideia de lugar. É adjunto adverbial. Beleza? De novo, em São Vicente. Em São Vicente, dá a ideia de quê? De tempo ou de lugar? Perdão, de lugar. Lugar é adjunto adverbial. Então, Pedrão, quando a gente está estudando sintaxe, a gente tem que ser fera em transitividade de verbo. A gente tem que ser fera no início do destaque, porque se tem preposição,
eu já tenho que decorar quais são as funções que exercem ali, que tem em sua construção uma preposição. Beleza? Show de bola? Vai anotando isso tudo aí, tá, galera? Anota isso aí. Eu vou trocando a cor da canetinha, ó. Quem tem canetinha colorida fica muito massa, velho. O material fica lindo. Quem é organizado, aí os caras printam, botam no Stories, aí marca o Pedrão, né? Aí bota no TikTok. Meu professor é louco. Gente, eu acho muito massa isso aí, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Amanhã a gente tem live desse assunto aqui, cara. Olha que massa. Então, Pedrão, peguei aqui na madrugada, cara. Já botei no relógio. Que horas a live amanhã, Caju? Às 20 horas? Às 20 horas, cara. Às 20 horas, dia 9 de maio, às 20 horas, tá? A gente ao vivo, aqui no YouTube, eu e Caju, beleza? E a gangue aqui do mal, da treva, para levar conhecimento à sua casa, mais técnica. Ah, eu quero tirar dúvidas, tá? Quero chat nervoso, eu quero ficar tirando dúvida. Na verdade, a gente tá com um projeto de toda sexta-feira, uma live aqui no YouTube, tá? Não só com o Pedrão, mas com os outros professores aqui do Gramatique. Vocês vão adorar. Tem redação, tem direito, tem da parte da saúde. Gente, vai ser muito massa! Muito massa! É a gangue do Gramatique entrando aí, tá? Na sua casa. Beleza, vamos embora. Segunda questão. Gente, olha só que legal. Eu não vou ler esse textão aqui, tá vendo? Ó, o que foi que eu ensinei? Cara, na sintaxe, olha logo o que tá destacado, ó. Eu tenho esse os aqui, tornando-os. Beleza? Não é assim? Show. A banca diz, o termo grifado pode ser classificado morfológica e sintaticamente, ou seja, morfossintaxe, beleza? Muito massa. Primeira coisa, gente, tem que saber que isso é pronome. Pedro, eu não sei quem são os pronomes ali oblíquos, eu não lembro mais. Calma, pequeno gafanhoto, que a gente vai montar uma tabelinha muito massa. Ó, eu vou aqui para anotações. Ó, como eu quero que você organize isso. Pega uma coisinha aí neutro de tópicos, tá? Estamos na segunda questão. É essa que te treina lá no Gramatique, ó. Quem é aluno meu aqui sabe, bota um comentário aí, velho. Tá vendo? Já marquei. É a segunda questão, beleza? E a gente vai fazer assim, ó, cara. Pronomes. Ó que massa. Perfeito. Oblíquos. Show de bola, ó. E eu vou criar um bração pra cá. Jogo pra cá. Jogo pra cá. Vou colocar os átonos, beleza? Show. E vou colocar aqui os tônicos. Tônicos, beleza. Átonos e os tônicos. Vou trocar aqui a cor da minha canetinha e ó, mi, ti, si, o, a, os, as, nos, vos e o lhe, lis. Troco a cor da canetinha, a mim, a ti, a si, a ele, a nós, a vós, a eles. Cara, você vai ter que decorar isso. Fato. Pedrão, curiosidades aqui que eu tenho que saber. O mínimo, cara. Em 2 minutos, pelo amor de Deus, não é aula. Troca a cor da caneta. Traço, traço. Átonos sem prep. Não uso preposição. Tônicos com prep. Sempre com preposição. Então, a mim, para mim, de mim, sempre assim. A ele, para ele, com ele, e aí vai. A gente sempre coloca aqui o a porque é legal, tá? Simbolizando aqui as preposições. Meu irmão, agora eu vou deixar tônicos de lado, porque a questão fala dos átonos. E olha que massa, para quem tem caneta colorida, quem tem marca-texto. Ai, que é maricagem, fica trocando de cor. Não é não, filho. Com cor, a sua mente decora muito mais rápido. Beleza, meu irmão? Para com esse negócio. Que coisa, hein? Em Cajueira. Não é não? Tem que deixar colorido, beleza? Muito massa. Repara o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou circular esses aqui, ó. Mi, ó que massa, ó. Ti,
si, nos e vos. Eu vou trabalhar com complemento verbal, tá, gente? Eu não quero falar aqui de adjunto, adnominal, nem complemento nominal, tá? Vamos primeiro focar só em complementos do verbo. Pedrão, mite-se, nos vos. Vem comigo. Mite-se, nos vos. Mite-se, nos vos. Eles tanto podem funcionar como objetos diretos ou objetos indiretos, tá? Então, ó, você já faz assim, cara, fica muito massa o seu esquema e você nunca mais vai errar. Troca a cor da sua canetinha, pega uma outra corzinha massa aí, OA, OS, AS, somente como objeto direto. E aí, ó, uma coisa muito massa, Pedrão, esse OA, OS, AS, você vai pegar aqui, ó, uma hashtag e vai fazer assim, ó, OA, OS, AS, no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. Por quê, Pedro? Porque o lo, lá, los, las, quando esse pronome vem perto de verbo que tem R, Z, né, isso, S, você tem que cortar. Eles se transformam em lo, lá, los, las. Então, amar ela tá errado. Amá-la. E aí vai. O no, na, nos, nas, quando o som é nasal. Amaram, ela, amaram, na. Em função sintática, que é o nosso tema aqui de hoje, meu irmão, tudo isso é objeto direto. A questão lá que marcou esse os aqui, ó, eu sei que é função, é objeto direto. Por quê? Porque eu decorei. Eu decorei. Eu não quero tititi. Eu não quero saber quem foi que pintou a onça, meu irmão. Quando você decora essa tabela poderosa do Pedrão, tudo fica numa boa na sua vida. Beleza? Show de bola? Muito massa. Pedrão, e esse li, ele vai funcionar com o quê, Pedrão? Troca a cor da caneta, cara. Me ajuda aí. Troquei a cor aqui, ó, como objeto indireto. Beleza? Gente, eu estou falando de complementação verbal. Aqui o li pode ser também adjunto nominal, pode ser complemento nominal, mas isso aqui é pano, beleza, para manga. Eu não quero falar disso aqui para não dar um tilt na sua cabeça. Então, Pedro, em complementação verbal, os átonos, a gente vai organizar assim, vai praticar mais e vai ficar muito massa. Beleza? O cara que faz concurso, ele não tem que ter medo do fracasso, tá bom? Não tem que ter medo do fracasso. Então erra bastante, não se sinta burro porque você errou, é normal errar, tá bom? Mas faça, mas tenha suas próprias dúvidas, crie seu próprio desafio, tá bom? Então faça o exercício, erre, tome seus próprios erros, tá bom? Vamos lá. No período poucas horas depois dos ataques no metrô de Moscou, o presidente americano Barack Obama ligou para o seu colega russo Dmitry Medvedev, né? Meu russo tá ótimo, e ofereceu ajuda para caçar os culpados, tá bom? Qual a função sintática das expressões em negrito? Vamos lá. No período poucas horas depois dos ataques no metrô de Moscou, opa, esse cara aqui está introduzindo o lugar. Ele com certeza adjunto adverbial de lugar, certo? Então, adjunto adverbial, certo? O presidente americano, aposto que é o Barack Obama. Compreendeu? Aposto que é o Barack Obama. Olha só, ele retomou aqui Barack Obama, retomando o presidente americano. Logo, é um aposto. Aposto aqui, beleza? Ligou para seu colega russo, Dmitry Medvedev, né? E ofereceu ajuda para caçar os culpados. Olha só. Se eu falo o seguinte, ligou para o seu colega russo, Dmitry, e ofereceu ajuda. Você vai me perguntar, tá, Breno, ofereceu ajuda, mas ajuda para quê? Certo? Logo, esse termo aqui, para caçar os culpados, está completando meu termo ajuda. Concorda? Se ele está completando ajuda, que é nome, que é o nome, olha só. Ah, Breno, ajuda não é verbo, não. Ajudar é verbo, tá? Isso aqui é um nome, ajuda, o substantivo ajuda. Ofereceu ajuda para caçar os culpados. Está completando meu nome, meu complemento, o nominal. Letra A. Beleza? Tranquilo, né? Tudo que nós estudamos. Essa questão você já não erraria. Vamos lá.
A oração sublinhada exerce função do sujeito dentro do seguinte período. Vamos ver. Montesquieu preferiu guiar-se pelos valores civis. Quem preferiu guiar-se? Montesquieu. Então, Montesquieu é o meu sujeito, certo? Está fora. A um espírito sensível religioso não convém ler um filósofo como Montesquieu. O que não convém? O que não convém, gente? Ler um filósofo como Montesquieu não convém. Logo, essa aqui é o meu sujeito. Olha só, a banca só inverteu. Ler um filósofo como Montesquieu não convém a um espírito sensível religioso. A ordem da questão só está, a ordem da frase, da oração só está invertida, tá? Ler um filósofo não convém a um espírito de luz, ao espírito sensível religioso buscando apoio espiritual, tá bom? Então, essa aqui é a minha resposta, beleza? Seguindo, então. Que a natureza tinha seus próprios ritmos, alguns regulares e outros irregulares. A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é, vamos lá. Qual o complemento que ele está exigindo? Quem tinha alguma coisa. Que tipo de complemento ele exige? O objeto direto. Quem tinha algo, certo? Beleza. Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno de 200 mil anos atrás. Gente, quem aparece, aparece. Tá bom? Olha só, meu primo estava sumido, meu primo apareceu. Apareceu, acabou. Aparece, aparece. Não precisa de nenhum complemento, certo? A frase está completa, sem nenhum tipo de complemento, ok? Que grandes migrações da África em direção à Eurásia e Oceania ocorriam já há 70 mil anos. O que ocorre também. Os perigos eram muitos, ó, verbo de ligação. O verbo de ligação não exige objeto. Lembra que a gente falou que o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo? Então, quando você vir verbo de ligação, está fora. As gotas caíam ritmicamente. Olha só, estavam andando na rua, caí. Quem cai, cai. Acabou, certo? Não precisa de complemento. Mostram uma enorme variedade de animais. Quem mostra, mostra. Quem mostra, mostra alguma coisa, certo? Então, mostram uma enorme variedade de animais. Letra E. Porque quem mostra, mostra alguma coisa. Beleza?